melhor para chegar do outro lado. Quer que eu repita tudo? João, eu esqueci de gravar. Querem que eu repita? É uma caridade para os que vão assistir depois, né? Então, vamos lá. Para quem vai assistir a aula depois, né? Então vamos continuar. Então, do que trata esse capítulo até onde nós vimos? Vamos ver assim um pouco mais com celeridade. Eles continuam a auxiliar Marina e também ao esposo que está retido ao leprosário. Até que, num determinado momento, no parlatório, Silas é chamado para auxiliar Poliana. Ela não está revoltada, mas está com problema no coração. E eles vão até o casebre que ela mora. Ela está entre farrapos, numa esteira de palha, na iminência de ter uma falência do miocárdio. Ao lado dela tem um anão paralítico completamente idiota chamado Sabino, né? Eles são tutelados da mansão. Se ela morrer, como eles têm um grande vínculo espiritual, uma grande afinidade mental, se ela morrer, ele morre. Então, ela tem que viver não só para que ela própria evolua mesmo nessa dificuldade, mas que também ele permaneça um pouco mais. Então, o que o Silas faz? Só tem água na casa. Ele pega a água e coloca um remédio, um calmante na água pelo passe e faz com que ela sinta sede pelo passe. Dá um passe na glote dela. Ela se levanta com enorme esforço, bebe a água e ele continua a dar um passe de prostração nela. Aí ela se desdobra, ele a leva a um bosque, ela não os vê e faz uma oração por ela. Diz que ela já não é uma moça vaidosa que tripudiava da vida alheia, agora ela é mendiga, impossibilitada de trabalhar, que está a esmolar, né? E Silas pede justamente para que ela não morra, que ela continue sofrendo um pouco mais nessa situação em que ela está, porque o sofrimento é o roteiro que nos leva a Deus, diz ele, né? Ela tem que chegar a um grau melhor de evolução para angariar uma nova luz para si mesma. Beleza? Então, essa foi a oração de Silas. Então, vamos lá. A voz de Silas, tocada de profunda fé, arrebatava-nos ao pranto insofreável. Então, André Luiz e Hilário começaram a chorar, sem conseguir frear o choro. Azulíneas cintilações nimbavam-lhe a cabeça. É o que acontece quando a gente ora, né? A gente fica luminoso. Como resposta do alto, ali, na selvagem floração do bosque ermo, vimos ao longe 5 flamas, 5 chamas, 5 espíritos luminosos, em pontos diferentes do espaço, que se aproximaram de nós celeremente, muito rapidamente. Renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram regozijantes, alegres. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas, essas energias imponderáveis, com mais fluidos de planta, foram trazidas à nossa enferma espírito, né? Que as inalava. Então, essa é a forma de assimilação, né? A longos sorvos. E em tempo breve, vimos Poliana, espírito, surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. Então, olha aí, né? Ela, com fluidos espirituais misturados a fluidos de planta, rapidamente o perispírito estava ótimo. Ora, e isso vai levar à restauração cardíaca dela, no corpo físico. Ricos da terra, pensei com lágrimas, onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro ante a simples fulguração de uma prece? É uma pergunta, né? Mas você pode ter aí todo o tesouro do mundo, mas todo esse tesouro não é nada diante de uma simples prece feita de coração. E André Luiz continua. Onde a grandeza dos vossos palácios recheado de fausto e pedraria, quer dizer, de luxo, de ostentação e pedraria, confrontada com um simples minuto de reverência da alma em comunhão,
com a paternidade de Deus na majestade do céu. Então, toda essa riqueza, todos esses palácios não valem nada. Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose experimentada, quer dizer, ela sofreu uma melhoria muito profunda, mas não sabe como aconteceu. Ela nem está vendo essa equipe espiritual, muito menos esses outros 5 que vieram, que são mais elevados ainda, né? Por força de inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria, venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil, em espírito. Novamente amparada, sem saber que está sendo amparada. Regressou ao tugúrio infecto, quer dizer, a casa rústica e pobre, né? E auxiliamos-la a retomar a cápsula física. Então, a equipe espiritual, né, fez com que ela acordasse de novo. Enquanto descerrava os olhos, reconfortada, Silas esclareceu. As melhorias adquiridas pela organização perispirítica serão apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Então, rapidamente, a melhoria do perispírito vai passar para o corpo físico, o corpo vai absorver. E acentuou. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Quer dizer, os médicos sabem que o sono é reparador, traz a cura. O que eles não sabem é como se dá. E se dá como a alma absorve recursos prodigiosos que passam para o corpo físico. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão aqui o socorro da caridade fraterna, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Quer dizer, ela mora muito afastada, né? Significativamente afastada de quaisquer outros vizinhos. E um espírito que não dessa equipe espiritual restrita, Silas, André Luiz e Hilário, mas alguém da mansão, vai intuir alguém para vir à casa dela, algum encarnado. Permitirá o Senhor que você continue. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Então, pronto, ela que era o caso de urgência, né? E ela foi atendida já. Agora eles vão olhar para Sabino, né? Aquele que é anão paralítico. Anão paralítico. E com uma idiotia completa, surdo-mudo. Veja a situação dele. Então, vamos lá. Por fora, sim, ele era dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Por fora. Por fora, sim, ele está surdo-mudo, ele é um anão, ele tem, né, completamente idiota e paralítico. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme, tresandando, quer dizer, exalando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. Penso eu que espíritos mais elevados têm só a compaixão, né? Aí uns mais ou menos como nós, compaixão e repugnância. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Configuração macacoide, sorriso inconsciente, olhos sem lucidez.
Recomendou-nos o assistente auscultar-lhe o campo íntimo, porque por fora ele está nessa situação de anormalidade, né? E, em razão disso, findos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental. O André Luiz demorou alguns minutos para captar o pensamento dele, observando-lhes as singulares reminiscências, as singulares lembranças, demonstrando viver essencialmente distante da realidade. Quer dizer, é alguém que está ali com a presença física, totalmente distante da realidade, totalmente. A memória de Sabino mergulhava toda, não alguma coisa, toda, não era uma coisa que ia e vinha, completamente, inteiramente, o tempo inteiro, em quadros estranhos. Corporificados ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Vimo-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação, para a concretização de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Então, ele está encarnado, mas ele nem sabe que está encarnado. Ele tem a memória completa e totalmente voltada para o passado. Olha só o caso dele, ele não sabe que está encarnado. E como ele se vê? Como alguém num palácio. Ô, Júnior, então, essa expiação aí, sem a consciência, né? Uhum. Qual que é o fruto benéfico que traz esse tipo de encarnação? Olha o título do capítulo, débito estacionário, certo? Uhum. Então, digamos assim, ó, vamos congelar a dívida dele. Ele está com a dívida congelada. Quer dizer, então, que se ele não estivesse reencarnado nessa condição, se ele tivesse encarnado numa condição melhor ou no plano espiritual, ele estaria aumentando a dívida. Então, faz o seguinte, como ele está fazendo tudo errado e sempre tudo errado, congela ele aí. Essa situação que ele está congelado ao benefício dele próprio para deixar de aumentar a dívida. Então, veja, ele não consegue pagar. Então, ele não vai pagar, ele vai piorar, então congela. Congela a dívida dele. Mas, então, olha como ele está lá. Ele se vê como um palaciano a concretizar crimes, sempre contra as pessoas que têm menos poder do que ele, chegando a flagelar o povo, né? E há quanto tempo ele não deve fazer isso? Você lembra dos romanos? Romano, ano de 34, como diz o livro Paulo Estevão. Ano de 34, chega na região de Corinto, começa a desapropriar a casa de todo mundo, começa a desapropriar a terra de todo mundo para aumentar a sua própria terra, dizendo que era para os interesses de Roma, quando, na verdade, era interesse particular. Então, ele está flagelando o povo aqui de toda a espécie possível, né? Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações, sofrendo toda espécie de coisa. Ah, você ficou viúva? Você já está velha, então eu vou te matar e ficar com a tua propriedade, tá? Você já é viúva. Vocês são órfãos, qual é o valor de vocês? Você não tem valor. Então, fazer a mesma coisa com vocês. Você é trabalhador humilde aqui, mas sua esposa tem uma certa beleza, eu vou ficar com ela e eu vou eliminar você. Enfim, todo tipo de coisa errada. Palacetes, no plural, aristocráticos, e mesas opíparas, quer dizer, e mesas suntuosas, constavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito, por detalhes ricos. Então, ele lembra das mesas fartas, dos palácios que ele possuía. Era o que estava na cabeça dele, e só estava isso, flagelação do povo e as mesas e os palácios em que ele morava.
E ao seu lado, sempre a mesma mulher, né? Em todas as cenas, sempre uma mesma mulher, cujo porte soberbo revelava a Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerme na esteira de palha, né? Então, quem esteve sempre com ele a fazer essas flagelações do povo? Poliana. É essa que agora é a sua mãe. E agora eles estão em condição de miserabilidade, né? Não tem nem cama. Ela deita numa esteira de palha. Assombrados, identificamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Então, roubavam e matavam, né? Vivendo no luxo e no ouro, e daqueles que eram mortos, eles não tinham a menor sensibilidade. Não tem arrependimento. Matava mesmo no final, muitas vezes, né? Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos quer dizer ilícitos compromissos um com o outro no terreno da crueldade. Então, digamos assim, eles tramavam as crueldades, eles dois, né? O Sabino e a Poliana, né? Então, tinham um conluio para se ser cruel. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Quer dizer, ele está encarnado ali e não sabe da sua situação de encarnado nessa situação de paralisia, com a normalidade de tamanho, surdo-mudo e completamente na idiotia. Não sabe. Para ele está vivendo naquele palácio lá. Naqueles palácios, né? Rural, muitos palácios. Em absoluta introspecção, quer dizer, não está como de vez em quando a gente fica numa introspecção. Absoluta, o tempo inteiro introspecção. Revivia o pretérito com requintes de egolatria, quer dizer, com requintes de adoração a si mesmo, demonstrando-se na posição de homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Não se acha o superior, né? Ali, absoluta introspecção nisso, ainda se vê assim. Percebendo-nos a perplexidade, Silas observou: de certo, não lhe ouviremos a palavra articulada. Não vai, quer dizer, você vai conversar com ele? Não vai, ele não é surdo-mudo? Ele é surdo-mudo. E também está na completa idiotia, por fora, mas dentro revivendo o passado de crimes e luxo, né? Mudo e surdo qual se encontra. Mas podemos consultar-lhe o pensamento, porque reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações por meio da conversação ideada. Quer dizer, então, você não vai conversar com ele através da voz, mas você pode ter uma conversa mental com ele, né? Então, pega aí um médium, vamos levar um médium no hospital psiquiátrico, diante daquele surdo-mudo ou qualquer outra dificuldade, e tentar conversar mentalmente com a pessoa. Sim, é possível que saia alguma coisa, né? Para isso, porém, é imprescindível e dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Quer dizer, então você vai dizer, chegar lá com ele, e está lá mentalmente vivendo no passado. Por fora, um idiota surdo-mudo paralítico. Mas se você não der uma palavra de elogio ao título dessa época palaciana, você não vai dialogar, não. É imprescindível, é necessário que lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Não Aí adianta diz, chamar Sabino, né? não. Não Ô, chamar Sabino. Sabino, não responde. Tem que Não. chamar Barão. Ô, Barão. É.
Mentalizemos-lo como barão de... Aí, ó. Como o Silas não quis falar o nome, talvez esse seja um barão brasileiro, né? Alguém cuja a história está um pouco registrada e da qual talvez a família, né, os descendentes ainda tenham algum certo grau de orgulho ou de vínculo. Então, ele não quis falar. É um barão de S. Quantos barões tiveram no Brasil? Não dá, é muito barão, né? Título que exibiu na existência última e com o qual, com esse título, se desvairou, enlouqueceu, se perdeu calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Completamente delinquente, fazendo crimes e vaidoso. Observando as manchas rubras no quadro vivo das vivas reminiscências em que se enclausurava, ou seja, ele está vendo as cenas de assassinato, manchas rubras, né? Está vendo as cenas de assassinato. Perguntei com gravidade natural que a experiência exigia. Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Então, André Luiz perguntou, né? Já colocou o adjetivo na frente. Notei perfeitamente que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos comuns, mas a apreendera a interrogação em forma de ideia, formulada de si para consigo. Quer dizer, ele acha que ele está pensando ali, ele com ele. Mas não, ele não está sabendo que tem um espírito que o está interrogando. Ele acha que é ele matutando as suas reminiscências ali. Devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por certo interlocutor invisível. Está falando com ele mesmo, e ele crê. Então, vejam aí, quando a gente estiver falando com a gente mesmo, talvez não seja, hein? Talvez não seja, tem algum espírito nos interrogando alguma coisa. Sangue e lágrimas? Sim, sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Pergunta: que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam? Todo mundo faz errado, eu também faço. É a ideia dele. Todos os barões, todos os ricos, todos os dominadores políticos, todos os afortunados têm na base de todos esses bens materiais sangue e lágrimas. Essa é a resposta dele. A vida é um sistema de luta no qual a humanidade se divide em dois campos opostos: aqueles dos que conquistam e aqueles dos que são conquistados. Sou um nobre, não guardo vocação de perder. Ora, e que importa a aflição dos fracos? Quer dizer, que importa para ele os fracos, né? Os que não têm poder político, não têm riqueza, o que importa é que eles sofram, que eles estejam aflitos. Mal sabe ele que esse é o caminho da bem-aventurança. Se a morte para eles significa descanso e mercê, se eles morrerem, no fundo, a morte para eles é um benefício. Mas para você é um imenso malefício. Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos. E depois de alguns instantes, nos quais consagrava hilário ao mesmo exame em que me tomara a atenção, o assistente esclareceu. Quer dizer, o André Luiz fez essa pergunta, essas duas perguntas, ele deu a resposta, depois Hilário fez a mesma pergunta para ele coletar o assunto com perguntas assemelhadas. Porque o quadro mental é só um, então não fugiu do quadro mental dele, né,
de crimes e flagelação do povo. Aí Silas vai explicar. Segundo, é fácil de concluir, ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino, e isso é fácil, para a ciência vulgar, Sabino é um idiota paralítico surdo mudo de nascença. Isso é fácil. Olhou e viu. Ainda mais os médicos, os psiquiatras, os psicólogos. Ele é um idiota completo, paralítico, surdo mudo, desde que nasceu. Para nós, no entanto, é um prisioneiro, e ainda é um prisioneiro perigoso. Percebe, então? Então, vamos prendê-lo na carne, porque ele é perigoso. Então, essa é a razão. Ó. Vamos engaiolá-lo aí, vamos encarcerá-lo, porque ele é muito perigoso. Engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, de cuja organização, de cuja composição, por agora, não tem qualquer noção. Quer dizer, não sabe que está encarnado. Não sabe que está encarnado. Extremamente perigoso. Preso no corpo para evitar perigo. Perigo no plano espiritual e no plano físico. Tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma em processo incontrolável de hipertrofia. Quer dizer, um egoísmo tão excessivo, um egoísmo hipertrófico tão desenvolvido, que ele é alguém, essa é a base problemática dele, a levar a tantos crimes, para levar a ser uma pessoa muito perigosa, porque ele é extremamente egoísta. Por isso, vamos prender ele aí. Fica aí para ficar com a dívida congelada. Vamos congelar a sua dívida, né? O título do capítulo, né? Débito estacionário, porque a prejuízo de você mesmo, você vai aumentar mais ainda essa dívida. A sede de posse ignóbil, quer dizer, não interessa se eu vou obter de forma lícita ou ilícita, eu tenho que ter posses, mesmo que de forma... Vocês estão escutando? O João Carlos apagou o seu fone aí. E agora? Agora voltou. Perfeito. Tá, então vamos lá. Então, o que é que fala aqui? Vamos ver onde é que eu parei aqui. Então, ele tem um egoísmo tão grande, tão grande, tão grande, que ele é extremamente perigoso. Ele tem sede de posse ignóbil, quer dizer, não importa se eu vou ganhar o dinheiro de forma justa ou injusta, eu vou ganhar o dinheiro de qualquer jeito, mesmo que eu mate pessoas. E o orgulho virulento pervertera-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos. Quer dizer, ele é tão orgulhoso e desejoso de tanta riqueza e o egoísmo tão hipertrofiado que ele seguiu por sinistros enganos. Enganos, sim, mas enganos sinistros. E ainda, um labirinto de sinistros enganos. Ou seja, passou muito tempo, passou milênios fazendo coisa errada. Agora, a dívida dele é um labirinto problemático. Ele não vai resolver isso tão rápido. Talvez o pior caso desse livro seja o de Sabino. Algo que ele vai levar muito, muito, muito tempo para se recuperar. Que resultam para ele em completa alienação mental no tempo. Então, ele está aí, né? Estagnado nesses pensamentos do passado. Completamente alienado o tempo inteiro. Só encarnado sem saber que está encarnado, vivendo completamente do passado. Uma vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto ele se mantém parado nas reminiscências em que se supõe dominador da Terra, vivendo
o pesadelo criado por si próprio, né? Mas para ele não é pesadelo. É um pesadelo para alguém que foi lá e consultou. Meu Deus, para ele, tudo bem, esses crimes, normal. O negócio é ser rico, o negócio é vencer, a vida é uma luta. Eu vou vencer. Eu sou conquistador, não sou conquistado. Diante dos problemas em que o estudo se suscitava, indagou Hilário surpreso. Mas qual é a vantagem de semelhantes padecimentos? Tudo bem, você congelou a dívida dele, ele está aqui nessa situação, não tem nem consciência de que está nessa situação. Então, qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem? Se ele está aí vivendo mentalmente do passado, apesar de um corpo deformado, vinculado completamente ao passado, qual é a vantagem dele estar nessa situação? Entenderam a pergunta de Hilário? Se ele está aí, nesse estado, não melhora o tempo inteiro, qual é a vantagem? Ele nem sabe que encarnado está. Silas esboçou da Ali. Silas esboçou leve expressão de tristeza e considerou: temos sob nossa atenção lamentável débito congelado. Então, a primeira coisa, congela a dívida dele que ele vai piorar. Entenderam bem? Ele não é alguém em condição de melhorar. Ele não vai reencarnar para melhorar. Ele vai encarnar para ficar um prazo com a dívida congelada. Porque se ele reencarna com consciência ou se fica desencarnado com consciência, ele aumenta a sua própria dívida, fazendo mal aos outros. Olha a situação, com o pior caso, né? Ô, Júnior, daí a gente fica pensando, né? Com essa ideia aí do débito congelado, a gente fica pensando assim, e ele está encarnado, sem saber que está encarnado, pensando ainda que ele é um barão, e ainda não se arrependendo de nada, e falando, não, tá certo mesmo fazer isso que eu faço, porque o mais importante é arrecadar bens e ter poder. Quantas encarnações como um anão paralítico ele vai ter? Nós sabemos, né? Pode ser mais de uma, pode ser, né? Então, vamos lá. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na Terra e no plano espiritual. Olha esse caso. Não foi alguém que desencarnou e, meu Deus, realmente, eu fiz algumas coisas erradas. Deixa eu me arrepender, me recolhe aqui numa colônia. Não. Vou continuar a prática de delitos aqui e lá. Aqui e lá. E há mais de 1000 anos vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido às garras da criminalidade. Quer dizer, mais de 1000 anos cometendo crimes e crimes na Terra e no plano espiritual. Pelo amor de Deus, hein? Então, ele vem lá do período romano, ou mais para trás, só fazendo coisa errada. É isso aí. Foi um general romano? Sim, é possível. E desde lá vem cometendo crimes por mais de... sim, é possível. Sim, é possível. Mas ele só foi 1000 anos para trás, né? Mas é possível. De existência em existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Sempre tumultuando. Calamidades diversas ele praticou.
como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, mentiu, calúnia grave, mentira grave, falência, levou pessoas à falência, levou pessoas ao suicídio e também, de certa forma, como vive no luxo, deve beber, ou seja, ele também deve cometer suicídio indireto. Aborto, obsessão, foram por eles provocadas desde muitos séculos. Porque nada viu à frente dos olhos senão o seu egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo, estão encarnados, do berço ao túmulo, está encarnado. É o desatino, disparate incessante. E do túmulo para o berço, lá no plano espiritual, é a maldade fria e inconsequente. Apesar das intercessões de amigos abnegados que o ampararam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Então, faz tempo ele deve vir com alguma debilidade, né? Há algum tempo. Quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana. Então, olha a cúmplice aí. Ele praticou todos esses desvios não somente por si, mas ele se inspirou nos pontos de vista dela. E isso foi quase sempre. Então, digamos, ela foi a mentora de muitos crimes? Sim. Que ele vem sendo a companheira de múltiplas jornadas. Cristalizou-se como infeliz empresário do crime. Empresário do crime. Agigantando-se de tal modo o desequilíbrio na última existência, foi a pior de todas, terminada no suicídio indireto por meio do mergulho deliberado na viciação. E a última existência, o desequilíbrio foi muito grave. Que não houve outro remédio senão para ele o isolamento, o insulamento absoluto na carne. Né? Então, a solução para ele, depois desses milênios de erro que vem sucumbindo, é essa aí. Ó. Vamos isolá-lo de forma absoluta na carne, na reencarnação. Né? Ao nevoeiro da romagem presente. Para ele, o nevoeiro nem sabe que está encarnado. Na qual o identificamos assim. Quem ele é? Uma fera enjaulada na armadura das células aviltantes, né? Das células aviltantes, das células desonrosas. É o que ele falou a respeito da anormalidade e aberração. Sob a custódia, sob a guarda da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas. Erigida agora a posição de enfermeira maternal no seu longo infortúnio. Então, ele é uma fera enjaulada. E ela, talvez tenha despertado, mais do que ele, passou a ser a mãe dele, a mãe enfermeira dele. Porque nessa situação, o paralítico tem que carregar para lá e para cá. Surdo-mudo, como que vai se comunicar? E idiota completo, tem que ajudar em tudo. Tem que ajudar em tudo. Então, é uma mãe enfermeira. Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso. Habitualmente, nesse prazo superior a 1 milênio, quem é a Poliana, que hoje em dia, olha, essa senhora mendiga, mora numa casa de madeira, né, com uma extrema dificuldade, na iminência de ter uma falência do miocárdio, é agora que ela está assim. E ainda bem que está assim, para ela própria. Por quê? Porque ela foi habitualmente, por um prazo superior a 1 milênio, uma boneca do prazer delituoso, né? A fonte de inspiração de crimes para o seu filho aí, com essa debilidade toda. Acordou além túmulo para as realidades da vida antes dele.
Quer dizer, se arrependeu, não é? Sofreu alguma coisa e agora está no processo de reparação. Só isso vai ser suficiente para reparar? Nem pensar, né? Se a gente está vendo lá, desde a Laudemira, mais de 500 anos para se recuperar, né? Nós vimos antes aí a Marina, teve o débito agravado, ainda bem, mas esse pessoal vai sair da mansão direto para uma colônia superior? Vai para nosso lar? Não, nem pensar, nem pensar. Então ela despertou, se arrependeu e sofreu muito, muito sofrimento, né? Lembra? Arrependimento, expiação, reparação. Código Penal da Vida Futura da obra Céu e Inferno. Agora está, né, na reparação, mas não é suficiente. Aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação, em que, por certo, sem dúvida nenhuma, despenderão muito tempo, mas muito tempo ainda. O caso dele é o seguinte, ele não vai melhorar. O que a gente faz, então? Vamos congelá-lo. Congela a dívida dele, porque vai piorar. Ele é uma fera. É uma fera que a gente tem que enjaular. No campo perispiritual do anão ensimesmado, observamos, por meio da sua aura verde negra, da sua aura verde trevosa, escura, verde escuríssimo. O verde está melhor, está mais para preto que para verde, né? É alguma coisa de verde, mas é muito escuro. Que todas as energias dos seus fulcros vibratórios refluíam sobre os pontos de origem. Quer dizer, se a gente vai ver lá no livro Os Domínios da Mediunidade, aquele funil luminoso na cabeça, né? O centro aqui coronário para a entrada das energias superiores, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico. O dele é uma energia negro algo esverdeada, que está refluindo em si mesmo, cada ponto com pouca expansão. Muito diferente, por exemplo, de João, o evangelista, que vai dizer no evangelho, eu sou o sol que vai aparecer de trás dos montes. Quer dizer, uma energia gigante. O dele reflui sobre o próprio, cada um sobre o próprio centro, né? Sobre o próprio fulcro vibratório, sem expansão nenhuma, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo. Por isso que também ele está aí. Ó. Essa é as características, digamos assim, fisiológicas do perispírito de alguém que está ensimesmado, alguém preso completamente às suas reminiscências. Quer dizer, você não é capaz ainda, a gente morre, vai para o plano espiritual. Aí a gente não tem a capacidade ainda de captar os pensamentos de uma pessoa, né, de algum espírito. Mas só de você ver alguém cuja energia não é expansiva, é escura, e ela reflui nela mesma, você olha assim, isso aqui é do livro do Sabino, essa pessoa está vivendo dentro de si. Deu para entender? A maneira da lagarta ilhada no casulo nascido dela própria. Então, essa é a situação em que ele está. Gente, se der a hora aí, vocês me falem, hein? As perguntas que não nos foi possível sopitar, refrear, respondeu Silas com presteza. Quer dizer, foram perguntas mentais, nem fizeram, né? Nem fizeram. Então, entenderam aí? Olhou um espírito e a pessoa em si mesmada, os fluidos não são expansivos, são escuros nele próprio, uma espécie de casulo. Ele está num casulo de pensamento. Um casulo mental de pensamento escuro, igual uma lagarta. O casulo é o pensamento dele. Deu para entender? O que ele está falando aqui de casulo? Ele está preso nele mesmo, não é aquele pensamento luminoso, expansivo, que sai por todo o Brasil, de Ismael, por exemplo. Não. Está num casulo.
pensamento dele é o casulo. Então, vamos lá. Fizeram perguntas. Silas respondeu rápido. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária. Está vendo? Então, o estado dele é esse. Ele é uma lagarta em hibernação. Ele precisa amadurecer para depois se renovar. Deu para entender por que o débito dele está congelado? Ele é como uma lagarta, ele tem que primeiro ir amadurecendo essa crosta mental aí dele, que é o casulo, para depois ele conseguir digamos assim, sofrer, expiar, reparar. Ele vai levar muito tempo nisso, muito tempo. Ele é uma lagarta hibernada ali, ó. Guarda a mente trabalhando em circuito fechado. Por isso a história do casulo. Isto é, pensa constantemente para si mesmo. Com a finalidade de atender a si. Incapaz de permutar vibrações com os semelhantes. Puxa, Sabino, me pega um copo d'água aí. Vai lá. Incapaz de permutar vibrações com os semelhantes. Exceção, só tem uma exceção feita com Poliana, né? Aí é a mensagem do Evangelho, né? Alguém ama pelo menos alguma pessoa, algum objeto, diz Fenelon, né? No Evangelho. E ele troca vibrações só com uma pessoa. Com quem? Com Poliana. De quem se faz satélite mudo e expectante, como parasita em fronde seivosa. Então, ele é a lagarta num casulo se alimentando da Poliana. Sabino é um problema de débito estacionário. Então, é o caso dele. Sim. É por isso que ela não pode morrer? Não só por ela, né? Porque na oração o Silas diz, deixa ela sofrer um pouquinho mais para que ela conquiste alguma luz. Mas também lá na frente ele diz, se ela morrer, ele também vai morrer, porque ele é muito afinado com ela. Então, porque está falando aqui, né, que ela é como se fosse uma fonte, né, que alimenta a ele, né? Exatamente. Então, tem essas duas razões para ela não morrer, né? Uhum. O benefício que ela fizer para si passa para ele. E o que for prejuízo para ela será para ele. Ele é um problema, é um caso que a gente tem que congelar a dívida. O caso dele é esse. É um débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual. Compulsoriamente enquistado, quer dizer, é um quisto duro em seu próprio íntimo. E isso em benefício da comunidade de espíritos, essa comunidade de espíritos desencarnados e encarnados. Quer dizer, a gente sabe que quando há reencarnação, reencarna aquele grupo de pessoas, né? Alguns ficam para auxiliar e alguns reencarnam. A gente não reencarna meio que sozinho, em famílias novas. A gente está sempre vinculado àquele grupo de espíritos. E para benefício coletivo de quem encarnou e de quem desencarnou, ele vai ficar aí nessa situação de débito estacionário, de dívida congelada, para o benefício da coletividade e dele próprio, para não aumentar as dívidas. Porque tão expressivos se lhe destacam os gravames da ordem material e moral, que a sua presença consciente na Terra ou a sua presença consciente no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Pelo amor de Deus, o cara é uma fera. Esteja lá ou esteja cá, ele é constantemente uma fera. Vamos congelá-lo para o bem dessa coletividade que vem reencarnando com ele. Há um milênio, alguns melhorando, e ele continua aí só fazendo besteira. E alguns não melhorando.
Agora que ela melhorou, e a melhora dela a Poliana, vai auxiliar a melhorá-lo. Mas o grau dele atual é congela. Congela, congela, porque se ele tiver as mãos livres, cabeça livre, vai perturbar, vai tumultuar. Então, desse modo, o que ele está falando? O que é? Ele é uma pausa na luta dessa comunidade. Vamos dar uma pausa. Pelo amor de Deus, vamos dar uma pausa. Como ensaio de esquecimento. Quer dizer, para ele começar a esquecer tudo isso que está na cabeça dele atual, ele tem que esquecer. Mas, por enquanto, não está esquecendo. Então, ele está começando a esquecer. É um ensaio para que ele possa esquecer tudo isso que está na cabeça dele, esses crimes. É só uma pausa, a fim de que possa, de futuro, encarar o montante gigantesco dos compromissos em que se enleia, em que se enrola. Não é um labirinto problemático, falou lá atrás? Então, olha a melhoria dele. Qual é no momento? Nenhuma. Mas também não piora. Ele tá reencarnado simplesmente para dar uma pausa na luta. Mas reencarnado não conseguiu esquecer. Vai começar a esquecer depois de algumas reencarnações, né? Para que no futuro ele comece a encarar, a reparar o montante gigantesco dos compromissos em que está enrolado, promovendo-lhes, nesse futuro, solução digna, nos próximos séculos, nos séculos próximos, no plural. Quantos? Um século aí. É um milênio, no mínimo, não sei, vou chutar um milênio. Não vai se recuperar rápido, ele tem que caminhar como uma lagarta, a golpes de férrea vontade na renunciação de si mesmo. Pelo amor de Deus, hein? Pela renúncia de si mesmo. Quer dizer, vamos renunciar os nossos desejos, né? Faz um golpe muito grande na sua vontade para que não seja feita a sua vontade, para que haja uma renúncia da sua vontade. Sacrifício mais agradável a Deus é aquilo que a gente faz do nosso ressentimento. Renuncia, não dá. Renuncia, não dá. Tá bom, vou te congelar. Mas indagou Hilário inquieto. Não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcerá-lo à distância na carne? De elementos para encarcelar à distância da carne. Quer dizer, vem cá mais. A espiritualidade no plano espiritual não poderia prendê-lo para que ele melhorasse lá no plano espiritual, sem a necessidade de reencarnar? Silas, sim, poderia ter feito isso. O quê? Manter ele encarcerado no plano espiritual, sem a necessidade de ter reencarnado. Confirmou Silas? Sim, isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes, quer dizer, cárceres insalubres, né? Cárceres dolorosos, comoventes, para a expiação dos crimes que entenebrecem a mente humana, muitas dessas enxovias, dessas prisões, a se expressarem por vales de miséria, de horror. Então, algumas dessas prisões são vales. Então, algumas dessas prisões é um vale de miséria e de horror. É preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Quer dizer, é uma prisão que seria bom para o coletivo, mas não seria bom para ele.
é uma espécie de prisão em que ele estaria junto com outros delinquentes desse nível e eles iam se contagiar uns com os outros. Estão segregados, mas estão contagiando uns aos outros ali. Tá, então, vamos lá. Lembra lá atrás, do começo do livro, quando chegou na casa daquele Orzil, aquele guarda da mansão, não tinham 3 prisioneiros lá? Um senhor que era desencarnado, muito apegado ao dinheiro, que os filhos estavam brigando por aqueles recursos. E ele queria se vingar dos filhos, porque os filhos, né, ele morreu e não foi bem tratado, e também a madrasta deles, que a cuidava com muito carinho, internaram para não dividir a herança em 4, para dividir a herança em 3. E mesmo assim, cada um queria a herança só para si. Então, ele queria se vingar dos filhos, lembra? Tinha o outro que foi um homicida, numa rua escura, assassinou alguém crendo que não ia pagar, ninguém viu, se deu bem, nem foi julgado na terra, mas está lá. E o outro, com aqueles desvios sexuais, né, foi morar num prostíbulo para se prostituir e afirmava que protegia as moças do prostíbulo, lembra? Então, estão os 3 juntos na casa de Orzil. Ora, será que um não contamina o outro? Talvez, mas aqui é um vale. Ele pode ficar num vale lá, mas um vai contaminar o outro. Então, não serviu para o caso dele essa espécie aqui. Ia ser bem só para a coletividade, não ia ser bom para ele mesmo. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando a semelhanças de estufas. Então tem alguma outra prisão, uma espécie de prisão, em várias instituições, então já não é um vale lá, fica lá, você não tem condição de melhorar, fica aí no vale, ninguém vai te pegar ainda, você não tem condição de melhorar em lugar nenhum. Mas tem gente que melhorou um pouco, vai para uma espécie de estufa numa instituição. Quer dizer, então não vai ter esse contamínio, porque está numa estufa, nas quais as criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem até certo ponto, depois de efetuada a travessia do sepulcro. Quer dizer, essa espécie de prisão é melhor que a anterior. A outra vocês ficam aí nesse vale, cada um por si, porque nada pode ser feito por vocês ainda, vocês não vão melhorar. Agora o outro, está melhorzinho que aqueles. Vamos botar numa estufa. Como eles ficam, como tem no livro, qual é o livro? Os Mensageiros, né? 1.790 pessoas naquelas camas, lembram? Só remoendo o pensamento, dormindo na lembrança daquele erro. É uma espécie de estufa ali. Então, eles não se contaminam. Tá. É uma outra espécie de prisão para um outro tipo de espírito. Fica dormindo, remoendo. Ô, Júnior. Pesadelo. Sim. Eu acho que deu, não deu, gente? São 14h08. Então vamos parar, né? 14h04. Ou querem acabar isso aqui? Acho que é melhor acabar, né? Porque senão a gente vai ficar no meio. Opinem aí, boa, gente, vocês que sabem. A história está ótima. Então vamos. Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas. Quer dizer, o caso dele é excepcional. Vamos ver qual é a excepcionalidade, de forma que ele não ficou. A solução para ele, neste momento, não foi o Vale de Miséria, em que, no Vale de Miséria, você vê que os espíritos lá estão conscientes. Eles estão conscientes e agindo no mal, e um contaminando o outro. Na segunda prisão, a estufa, estão dormindo. Então, não tem contaminação um com o outro. Mas o caso dele não é nenhum nem de outro. É um caso excepcional, em cujas sombras um dia sentiu baquearem-se-lhe as forças. Quer dizer, então, os casos anteriores não houve
uma prisão no vale ou uma prisão na estufa, não houve baqueamento das forças. Mas ele teve um dia, baqueou as forças. O remorso feriu-lhe o coração, como a bala mortífera assalta um tigre solto. Então, um dia, remorso nele. Um dia de remorso. A prece fulgurou-lhe na consciência. Não sei se foi ele orando, acho que não. Ou ele conseguiu, nesse momento de remorso, captar uma prece, talvez da Sabina, que melhorou. O fato é que o dele ou dela, mais provavelmente dela, creio eu, que ele falar assim nesse tempo, porque o livro só fala o seguinte: a prece brilhou na cabeça dele. A prece brilhou na cabeça dele. Então, quer dizer, quem está no vale de misérias não teve remorso. Quem está no vale de misérias não teve remorso. Não, e quem está na estufa não teve brilho de prece na cabeça. Então, nesse momento é que ele teve um remorso e um brilho de prece na cabeça, e antes que sua nova atitude provocasse reações e vinditas e vinganças graves, soezes, entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, recolheram-no à mansão. Quer dizer, um momento de remorso, um momento de brilho de prece na cabeça. Antes dele sofrer, a partir daí, as vinganças dos espíritos que também eram perversos, estavam um digladiando com o outro, com quem eram inimigos, e eles a brigar, foi recolhido na mansão. Nesse dia, vem para a mansão. Onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso. Então ele já passou pela estufa. Ele já esteve na estufa. Ele foi recolhido à mansão, mas na mansão ele foi colocado para dormir. Então ele esteve nessa prisão de estufa aqui anterior. E provavelmente então, ele já esteve no vale. Então, digamos assim, o que a gente presume aqui do caminhar dele no plano espiritual? Do vale, né? Ele teve um momento de arrependimento e uma prece. Aí a mansão foi lá e tirou ele. E o colocou na estufa. Hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Então, mais tarde, ele foi reencarnar nela, que já estava segregada e buscando se regenerar. Então, ele passou por essas 3 prisões. Dá para inferir de cara isso aqui pela fala de Silas. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que, por mercê de Jesus, por perdão de Jesus, para ele foi ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso, em que não apenas se faz incomunicável. Quer dizer, ele se arrependeu, brilhou a prece, brilhou. Então, o que Jesus fez com ele? Vamos ocultá-lo provisoriamente nesse corpo monstruoso, para que ele não seja viciado, em que se faz incomunicável, mas também, de algum modo, irreconhecível, em favor dele próprio. Então, por que ele é um anão de 90 centímetros, com imensa normalidade, cabeça gigantesca, aberração, para que não seja reconhecido e, por consequência, gravemente obsidiado? É uma pausa nas dívidas, em que ele também não vai contribuir, também não vai sofrer, em favor dele próprio. Ninguém está sabendo quem é esse anão, ninguém está sabendo quem ele é, com essas deformidades e essa impossibilidade de comunicação, em favor dele próprio. É indispensável que o tempo, com
a bondade divina lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. Quer dizer, põe chão e bondade para que ele consiga resolver esses problemas todos aí de milênios de erro. E fitando-nos serenamente ajuntou. Compreenderam? Sim, havíamos entendido. A experiência, aos nossos olhos, a vida de Sabino era uma vida dura, mas era lógica. Terrível, sim, mas justa. E, na verdade, em favor dele próprio, né? Falou lá atrás. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo, além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda, porque a mãe, na condição que está, com o coração quase parando, não tem condição nem de dar banho nele. Quantos dias não está nessa situação? Aí vem alguém da mansão, corre e avisa o Silas. E ofertou-lhe, comovido, a bênção de uma prece. Põe chão para o Sabino se recuperar. Talvez o pior caso, né? Talvez o pior caso que exige um congelamento de dívida. Pelo amor de Deus. Se a outra teve, graças a Deus, o agravamento do crime, graças a Deus, o débito dele é de congelamento. Olha isso. Beleza, gente? Beleza, obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, Ana. Tchau.